de atitude nessa noite, que Deus fale profundamente ao nosso coração. Tiago 1, capítulo 5, até o verso 8, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Verso 6, peça porém com quê? Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, amém, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa, amém, eu e você, que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem mente dividida, e é o quê? Instável em tudo que faz. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, tua palavra que é o nosso refrigério, a tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz e que não volta vazia, e eu creio não será diferente nessa noite, Pai, mas será plantada no solo fértil do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Coloca só a imagem do tema dessa semana. Tem aí? Usando de óculos. Tirado daí? Estava aí. Alguém tirou. Amém? Então, queridos, começando nesse texto de Tiago, né, tá aqui a imagem aqui, renove sua mente para viver o quê? Sobrenatural de Deus, amém? Então esse é o tema, renove a sua mente para viver o sobrenatural de Deus. E nem vou perguntar se você quer viver o sobrenatural de Deus, seria até algo retórico. Ah, pastor, quem não quer viver o sobrenatural de Deus? Eu quero, o difícil é renovar a mente. Então, a minha palavra hoje é para que nós renovemos a nossa mente, amém? Que a nossa mente saia de uma mente procrastinadora, esse é o termo, procrastinação, uma mente que deixe de ser uma mente inconstante e passa a ser uma mente perseverante, amém? Então é isso que eu queria pregar para você nessa noite, sobre justamente o problema da inconstância das nossas vidas. O que a inconstância nos traz? Tiago começou a fazer, olha, um homem de ânimo, né, tem uma versão, acho que é da Almeida, pode colocar em Tiago novamente, que ele diz assim, um homem de ânimo dobre, nessa versão ele fala um ânimo dividido, ou seja, uma hora quer, outra hora deixa de querer. Ele disse, não pense tal homem, tal mulher que vai receber alguma coisa de Deus, amém? Se a gente não sabe o que quer, gente, imagina, né, como um velho ditado, você não sabe se casa, se compra uma bicicleta, aí como é que você vai receber algo de Deus? Mas Deus me abençoa, Deus, eu gostaria muito, meu filho, mas eu não sei o que você quer. Uma hora você quer isso, outra hora você quer isso, né? A gente conhecia uma pessoa que toda hora, uma pessoa que não se firma em nada do que começa, ela é uma pessoa que oferece confiança? Não, amém? A gente vai falar isso aqui mais ou menos, mais à frente. Deixa eu colocar aqui, inconstância, vou precisar dos meus auxiliares. Inconstância, de acordo com o dicionário, é a falta de perseverança, de firmeza, tendência para mudar de ideia, de opinião e de atitude, amém? Então, o inconstante é aquela pessoa que muda com facilidade. Ah, eu quero isso, já não quero. Ah, vou fazer tal curso, não quero mais. Vou fazer tal vestibular para tal coisa, não, vou fazer o Enem, vou colocar para... Não quer. Então, aquela pessoa que ela não sabe, ela fica, sabe? Uma hora tem uma ideia, outra hora tem outra, uma hora quer fazer uma coisa, outra hora faz outra, amém? Você conhece alguém assim, mesmo que esse alguém seja você mesmo? Então, inconstante é aquela pessoa que muda de ideia com facilidade e dependendo da situação, amém? Vou te dar duas frases aqui. Olha essa frase.
A inconstância frustra as pessoas de boa vontade. A briga embriaga o valente. Ela enferruja a têmpera do herói e mata o gesto nobre. Conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o prêmio das conquistas. É a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Amém? Misericórdia, pastor, deu até medo agora. Isso é de Daniel Dutra. Outra frase aqui do teólogo Jean Jacobs, diz assim: o inconstante possui duas almas, uma tocada por Deus e a outra ocupada com o mundo. Torna-se falso em ambas as direções, falso para com Deus e falso para com o mundo. Amém? Esse é mais forte ainda. Então, queridos, se eu sou inconstante, não adianta eu ser arrojado, eu ser destemido, eu ter projetos grandiosos, fazer tudo aquilo, e às vezes a pessoa faz um projeto e uma coisa, mas acaba em nada. Amém? E o problema do inconstante, como a gente estava falando, é alguém que não inspira confiança. Você vai colocar todas as suas fichas em alguém que é inconstante, no projeto de um inconstante, de alguém que você sabe que uma hora quer e outra hora não quer? Não. Então, a inconstância, ela é muito, muito, muito prejudicial. Por quê? Porque a palavra do inconstante não inspira confiança. Amém? Então, alguns indícios de uma pessoa inconstante. Preste atenção, que pode ser eu, pode ser você. Tem projetos inacabados, seja grandes ou pequenos. Amém? Por exemplo, começa a ler um livro e daqui a pouco não lê. Quantos livros você já deixou pela metade? Eu já deixei alguns. Amém? Então, você é alguém que desiste facilmente com frequência? Se empolga no começo das coisas e desanima do meio para o final? É inconstante no seu relacionamento com Deus? Se desvia facilmente? Se compromete e depois já novamente, repetidas vezes cai no mesmo erro? Não se firma na igreja por estar sempre oscilando espiritualmente? Você já deixou de cumprir os seus compromissos porque desanimou no meio do caminho? Já se propôs, por exemplo, a ler a Bíblia inteira e não chegou nem no livro de Êxodo? Já começou um curso, desistiu quando o conteúdo desse curso ficou mais desafiador? Já começou, por exemplo, ir à academia e parou, antes de... Isso aconteceu comigo, de academia. Olha, quem me mantém constante nos exercícios agora são as meninas, né, amor? A gente quer se manter inconstante nessa área. Elas já estão, chegar em casa, já vai fazer atividade. Eu falo para a mãe dela, se ela não nos matar, a gente vai ficar sarado. Amém? Já se propôs a fazer, devocional, leitura da Bíblia diariamente, não sentiu vontade? Amém, querido? Então, são algumas coisas que nós temos que responder para nós mesmos. Eu estou sendo inconstante? O problema da inconstância é porque se eu sou inconstante, eu sou um candidato a viver frustrado. Amém? Todo inconstante, ele é um candidato, uma candidata a viver eternamente frustrados. Amém? Então, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Em algumas versões ele fala firmes e constantes, sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ele estava dizendo, se você faz para Deus, pode deixar aí. Não, é em uma das Almeidas, não sei se é a corrigida. Pode deixar assim mesmo. Amém? Firmes e constantes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, se eu sou inconstante, eu não consigo fazer para o Senhor. Se eu não faço para o Senhor, eu não recebo a recompensa, o galardão, isso, nessa daí. Firmes e constantes. Amém?
Então, e se eu não recebo de Deus, eu fico eternamente frustrado. Então, Paulo, né? Deus, através de Paulo, ele já dá a dica para mim e para você. Sejam firmes e constantes. Firmes e inabaláveis. Abundantes. Amém? Naquilo que Deus te chamou para fazer. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, o inconstante, ele não consegue se dedicar à obra. Se não consegue se dedicar à obra, ele não recebe por essa obra. Se ele não recebe por essa obra, ele fica o quê? Frustrado. Com Deus, consigo mesmo, com as pessoas. Amém? Quantos estão recebendo? Em nome de Jesus. Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que combater a inconstância na minha vida. Eu tenho que começar as coisas e terminar as coisas. Eu tenho que, o que eu comecei, eu concluo. Não vai concluir, se você vê que assim, desiste, não inicia, sabe? Porque eu acho que quando a gente termina no meio, fica mais frustrado, fica mais, sabe, até, sei lá, às vezes até vergonhoso diante das pessoas. Então, firme e constante, inabalável. Diga, nada me abala, em nome de Jesus. Tiago 1, agora verso 17. Ok? Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Diga para o seu irmão, Deus não muda. Amém? Deus não muda. Então, o que é que acontece? Primeiro dica que eu te dou para fugir da inconstância. Mantenha-se ligado à fonte da constância. Deus é a fonte da constância. Porque ele diz, eu, Senhor, não mudo. Então, se eu estou ligado a Deus e Deus não muda, isso me ajuda a ser mais constante. Amém? Então, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Então ele diz, eu, Senhor, não mudo. Não mudo por quê? Porque Deus é perfeito. Então, o que é perfeito não precisa ser mudado. Então, pastor, eu vou ser perfeito? Não, nós não vamos ser perfeitos. Mas, se nós nos ligarmos a Deus, nós vamos tomar atitudes como as atitudes de Deus. E as nossas atitudes serão acertadas. E a inconstância vai nos visitar cada vez menos, até você ser alguém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, Deus, Ele não muda. Então, a base maior da nossa luta é justamente isso. Toda hora o inconstante está mudando de atitude. Então, se eu estou ligado a Deus, né, então eu também não mudo de atitude. Então, João 15:4, não precisa abrir, diz assim, Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Então ele está dizendo, olha, permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. E muitas vezes a inconstância, ela só prejudica você mesmo. Amém? Porque se eu vejo que a pessoa é inconstante, eu pelo menos eu sou assim, eu só embarco na dela a primeira vez. Não sei se isso acontece com você. A pessoa está lá, você embarcou, desistiu. Fulano, né? Às vezes a segunda vez, fulano é inconstante. Aí você deixa, às vezes a pessoa vai lá e conta os sonhos, os projetos, aquele negócio todo. Aí no coração acaba dizendo, eita, vai durar até quando? Né? Até quando? Às vezes até a primeira adversidade, até a primeira complicação. Queridos, em nome de Jesus, isso não é vontade para mim e para você. Todos nós vamos ter, às vezes, um grau de inconstância em alguma área da nossa vida. Amém? Pode ser, por exemplo, eu cuido mal da minha saúde, pastor. Você vai continuar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Vai, mas pode morrer cedo, amém? Misericórdia. Então eu sou inconstante com a minha saúde, cuidar da minha saúde. Você vai continuar sendo homem de Deus, mas você pode morrer mais cedo. Amém? Misericórdia. Então, se não cuida da saúde, cuide da sua saúde. Amém? Então, você precisa estar ligado à fonte daquele que é a fonte de toda constância. Salmo 1.
verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Do cristão, você já sabe que isso aí é furado, amém? O homem feliz, né? Feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, daqueles que não conhecem nem querem saber de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Ou seja, ele já traz para mim e para você a necessidade de uma constância na lei do Senhor. Se eu estou ligado a Deus, se eu estou ligado ao Senhor, Ele é firme, Ele é constante, eu tenho que estar ligado à sua palavra, que não muda. Amém? Jesus disse, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então me ligo a Deus como fonte de constância, eu me ligo à palavra de Deus como aquilo que não muda, medita nela de dia e de noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto dá o seu fruto no tempo certo. Espera aí. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas dão, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Amém? Então, olha o que o salmista está falando, é um incentivo, primeiro, para quem é cristão, não se assenta na roda, né, junto com os pecadores e na roda dos escarnecedores. O seu prazer são duas situações. Primeiro, ele é um cristão verdadeiro. Qual é o prazer dele? No Senhor e na sua lei. Qual é a promessa? Será como árvore, quem gostaria? Árvore plantada junto a ribeiro. Gente, uma árvore plantada junto a ribeiro não tem problema com água, porque uma árvore mais precisa é de água. As raízes dela estão dentro da água todo o tempo. Amém? Uma árvore plantada junto a ribeiro. Qual? O fruto? No tempo certo. Poxa, pastor, eu não ando esbanjando as coisas, mas tudo que eu preciso eu tenho. Amém? Como a mulher que Eliseu chegou para ela, uma mulher que era próspera, ela dizia, senhor, eu posso fazer alguma coisa por você, falar com o rei, falar com o capitão da guarda? Ela disse, eu habito no meio do meu povo. Como quem diz assim, não estou precisando de nada. Amém? Estou tranquila, não estou precisando. Porque ela fez um favor a Eliseu, Eliseu queria retribuir de alguma forma. Eu disse, eu estou tranquila, amém? Mas era alguém o quê? Que reconhecia Deus na vida das pessoas, reconhecia o favor de Deus. Então as suas folhas não cairão. Por que é que a folha da árvore cai? Por falta de água. Vê que não tem água, ela solta as flores, você passa pela árvore, pensa que ela morreu, né? Sem folha nenhuma, algumas árvores. Mas ela faz o quê? Ela renova, ou seja, as suas folhas não precisarão cair, não vai faltar água. Tudo, amém? Não é alguma coisa, algumas coisas, sim, não. Tudo quanto fizer, prosperará. Quantos gostariam disso? Amém, querido? Então, eu tenho que, primeiro conselho, irmão, cola, né, como a gente fala no trabalho, cola com Deus, querido. Com Deus e com a sua palavra. Dificilmente você vai conseguir ser alguém constante se você está colado com homens, seres humanos que são inconstantes. Amém? É claro. Eu quero, pastor, eu queria mudar muito pouco, eu queria ser alguém firme, ser alguém constante. Aí eu tenho que, se eu sou um homem, uma mulher sábia, vem cá, o que é que não muda nessa terra? Meu vizinho toda hora está mudando, não dá para pegar com meu vizinho. Né? Não sei o quê, não sei o quê. Meu pai, eu amo meu pai, amo minha mãe. Não, mas meu pai toda hora, não, então eu vou falar, quem é que não muda? É Deus. Depois de Deus, quem não muda? A palavra de Deus. É nessas duas coisas que eu vou me apegar. Comecei a andar rumo à constância. A palavra não muda, eu estou firme com a palavra. Se eu cumpro a palavra, tudo o que fizer prosperará. Amém? Então, palavra de Deus, o Senhor, firma. Quando a gente fala, às vezes a pessoa, meu irmão, firma com o Senhor, firma na comunhão, firma na igreja. Querido, não é querendo só que você seja crente, não, é que você vá bem em tudo que você fizer.
É que você, tudo que você colocar, a Bíblia diz onde colocar, amém? A palma da tua mão, a planta dos teus pés, o quê? Se você se for fiel ao Senhor e à sua palavra. Então, primeira coisa, firma com o Senhor e com a sua palavra. É a primeira, porque tem que ser a primeira, e Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Salmo 119, verso 12, 112, perdão. Salmo 119, verso 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. Amém? Para sempre, o cara é bem, sabe, ele fez questão de ser redundante, né? Para sempre e até o final. Verso 13. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Né? Tem uma versão que ele fala, coloca na NVI só para ver. Os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Amém? Pode deixar. Odeio os que têm o coração dividido, né? Que é bem a mesma coisa. Mas amo a tua lei. 114. Tu é o meu abrigo e o meu escudo, a tua palavra. E na tua palavra depositei a minha esperança. Vamos ler novamente? Vai lá do verso 12. Dispus, ou seja, se eu dispus, eu tomei uma decisão. Amém? Poxa, eu vou colar com Deus, na palavra de Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou tomar uma decisão. Querido, tudo são decisões na minha vida, amém? Mesmo quando você não está decidindo, você está decidindo. Você me entende isso? É isso? Você não fez, eu fiz nada, pastor. Você decidiu não fazer nada. Foi uma decisão sua. Tudo na minha vida e na sua vida são decisões. O salmista diz, eu dispus, ou seja, eu decidi no meu coração cumprir os teus estatutos para sempre e até o fim. Amém? Odeio os que têm coração dividido, ou seja, eu odeio a inconstância. Os inconstantes não têm, amém? Se eu estou colado com Deus, estou com a palavra de Deus, quem é inconstante, uma hora está com Deus, uma hora não está. Uma hora obedece a palavra, quando é conveniente, outra hora não obedece. Quer dizer, eu odeio os de coração dividido, os inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo, meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Amém, querido? Então, vencer a inconstância requer o quê? Decisão. Eu decidi. Amém? Eu não vou ser uma pessoa desacreditada no meio dos outros. Eu não vou ser frustrado comigo mesmo, com os meus planos, com os meus projetos. Eu não vou terceirizar a culpa, porque às vezes a gente faz isso. Não, você é inconstante, sei o quê. Não, mas eu sou inconstante por causa disso e daquilo outro. Ah, você não cuida bem. Eu lembro disso. A gente tinha uma pessoa que a gente conhecia, amada do coração, há muitos e muitos milênios atrás. Aí às vezes a própria irmã dela falava, não, você é descuidada com sua saúde, olha que você está muito, né, muito grande, muito gordinha. Não, mas é porque quando eu tinha 9 anos de idade, eu tomava muito biotônico Fontoura, a pessoa já tinha 30 e tantos, mas não, o biotônico forte da bexiga está durando até agora, amém? Mas era uma forma engraçada da pessoa de terceirizar a culpa da inconstância, de não cuidar bem da saúde, do seu corpo, amém? Então, o salmista, ele foi bem claro, ele diz, eu vou decidir, eu vou dispor no meu coração. Disposição demanda o quê? Esforço, amém? Então, tenha decisão, tenha decisão. Depois que eu tiver a decisão, pastor, eu vou ter o quê? Consistência, porque uma coisa é tomar a decisão, e outra coisa é se manter naquela decisão. A decisão já é ótimo. Decidi, amém? A gente decidiu começar a fazer lá em casa atividade física, mas as meninas são mais constantes do que nós, né, amor?
Tem hora que a gente quer escapar, opa, volte para cá. Aí Lara já diz, você está ficando velhinho. Todo mundo me lembra que eu estou velho, gente, misericórdia. O senhor já está ficando velhinho, daqui a pouco não consegue se levantar. Nem se... Não, tá bom, então, né, já que está falando assim com muito amor, dedicação e carinho, vamos fazer atividade física. Mas é uma amém? Então, mas a decisão já é muito bom. Mas depois da decisão eu tenho que ter o quê? Uma constância. Amém? Consistência. O que é que o salmista diz? Para sempre, até o fim. Até o dia de Jesus voltar. Amém? Eu vou ter consistência. Queridos, se não tivermos consistência nas coisas, a gente vai viver frustrado. Começar alguma coisa e não terminar. Começar um projeto. Ah, pastor, eu estou lá na minha célula, eu estou lá no meu discipulado, eu estou lá. Amém? Deixa eu te dar uma dica de constância. Amém? Tenha pessoas para cuidar. Amém? Quando você tem pessoas para você cuidar daquelas pessoas, para você ter discípulos, para você ter uma responsabilidade, isso te ajuda a ser constante. Amém? Ah, pastor, mas aí eu vou me aproveitar. Não, querido, você vai dizer assim, eu vou cuidar de alguém e essa pessoa vai me ajudar a ser constante. Porque se eu tenho alguém que eu estou cuidando, eu tenho primeiro que ser espelho dessa pessoa. Isso já vai me ajudar a o quê? A ser constante. Amém? Eu já tenho que ser exemplo para essa pessoa. Ah, se eu mando a pessoa ler a Bíblia, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia mais do que ela. Se eu falo para ela orar, eu tenho que orar mais do que ela. Se eu vou cuidar, orientar essa pessoa, eu tenho que ter uma bagagem para fazer essa orientação. Amém? Então a gente sempre, quando fala, eu já fui professor, e eu sempre dizia para os meus alunos, eu estudo mais para dar uma aula do que vocês estudam para fazer a prova. Porque às vezes o aluno diz, ah, pastor, a gente estuda demais. Meu irmão, você estuda para fazer a prova, eu estudo para dar aula. E eu tenho que estudar mais do que você, porque quando o professor estuda, ele estuda visando o quê? Todas as situações. Eu era professor de matemática, eu não podia chegar um aluno para mim, professor, e essa questão aqui? Eu não sei não, eu tinha que saber de tudo. Então eu tinha que estudar mais do que os alunos, porque você estuda para tudo. Então, quer uma dica de constância? Seja responsável por outras pessoas. Amém? Se você for um patrão, por exemplo, que assina carteira de trabalho, isso vai te ajudar a ser constante. Vai, o meu trabalho depende do sustento de outras pessoas. Isso aqui vai ter que dar certo em nome de Jesus. Amém? Então tenha isso, querido. Tenha decisão, tenha consistência. Outra dica: conheça a si mesmo. Porque se eu conheço a mim mesmo, eu vou fazer o quê? Eu conheço a mim, eu sei o que me faz desistir, eu sei o que me faz fraquejar, eu sei o que me faz jogar tudo para o alto. Então eu faço o quê? Eu vou procurar coisas que me tragam constância e não inconstância. Eu vou procurar coisas que me mantenham firmes. Amém? Então tenha decisão, tenha consistência, mas conheça a si mesmo. Eita, se eu for para ali, meu irmão, se eu for conversar com aquele pessoal ali, eu não vou me firmar com Deus. O que é que eu faço? Outro caminho. Amém? Outro caminho. Então eu não vou buscar, a Bíblia diz para certas situações, a Bíblia diz para a gente fugir. Amém? Tem coisas que a Bíblia diz, vai, busca, sobe o monte e tal. Tem coisas que a Bíblia diz para fugir. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo. Poxa, eu não estou forte o suficiente para tomar essa decisão, essa atitude, para percorrer por esse caminho. Eu não tenho conhecimento suficiente ainda para fazer isso e aquilo. Conheça a si próprio. Amém? E se eu conheço a mim próprio, a mim mesmo, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar aquilo que eu preciso, eu vou complementar aquilo que me falta e vou fugir daquilo que me faz inconstante. Amém? Em nome de Jesus. Agora está fechando, né, um ciclo na minha vida e na vida de um grande amigo meu que é o Gilvan. A gente começou junto, nada melhor do que sair junto, né? O Braga estava falando que estava passando o Nada Deve lá, de nós dois, ele não me abandona.
sei como é que a gente vai viver, eu aqui e ele no Iguatu, ele vem para cá. Amém? Mas, queridos, foi uma decisão da nossa vida. Amém? Nós estávamos, eu e o Gilvan, numa época que ou você ia ser professor, ou você ia ser, era mais difícil também, né? Mas a gente tinha para você ser professor, professora. Naquela época, na faculdade da minha cidade, só tinha um curso, 2 cursos. Olha como é hoje as faculdades tem muito. Na minha cidade só tinha 2 cursos, pedagogia e letras. Ou você é professor, ou você é professor, né? Porque você fez pedagogia e letras, você vai dar aula. Então você tinha que ser professor. E eu comecei, como todos, comecei também, peguei umas aulas do amigo, comecei a ser professor. Falei, cara, e lá só tinha aquele emprego municipal, né? Que você dependia ali, ainda hoje, muito da minha família tem esse tipo de emprego. Falei, não, peraí. Eu vou estudar, eu não vou ficar aqui não. E eu e Gilvan, a gente se encontrou e nossa amizade começou nisso. Dos 2 estudarem juntos, nós estávamos fazendo a prova da ESA, e ele trabalhava e eu trabalhava, a gente estudava no que podia durante a semana. Na época eu namorava a pastora, até o namoro, ela sabe, a gente deixou de lado, uns 6, 7 meses, eu só ia na casa dela de tarde, à noite era dando aula, depois ela estudando. Eu falei, aqui, minha irmã, eu estou focando, estou vendo no futuro, aí, propósito. E a gente se encontrava no sábado para discutir as questões que um não sabia, o outro sabia, um ensinando. Resultado, de todos que se inscreveram da cidade lá, só eu e ele tivemos uma constância de estudo, passamos os 2. Amém? Ah, pastor, o senhor não ganhou o mundo, o senhor não é milionário. Não, eu estou dando um exemplo. O seu exemplo de repente vai ser bem melhor, bem mais glorioso, vai te trazer muito mais coisas. Só estou dando o meu exemplo. Que se eu não decidisse, eu sou o único filho da nossa família que está fora de casa, né? Somos 8 irmãos, éramos 8, agora somos 7, né? Um faleceu, mas eu sou o único que estou fora de casa. Esquece isso, porque também naquela época eu passava no concurso, né? do exército. Amém? Mas, queridos, o que eu estou falando é resultado de uma decisão. Então, hoje, né, a partir do dia 1º, estou em casa, estou aposentado, estou tranquilo com o que eu ganho, mas isso foi fruto de uma decisão de 30 anos atrás, de você posicionar, de estudar. Naquela época eu não era cristão, você sabe como é que é, não faltavam amigos para chamar, para sair, para fazer aquilo. Falei, não vou não. Por quê? Porque, embora eu não fosse cristão, não tinha conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas eu tinha um foco na minha vida. E isso que vocês estão me chamando não vão me levar para onde eu quero. Vão me manter aqui. Nada contra, mas todos os amigos da época continuam lá até o dia de hoje. Aí o cabo tem que se reinventar, né? Fazer tudo, se ligar. É uma região que, nessa época de... Quer ver um negócio movimentado? É o grupo da minha família na época de eleição, já está começando. Mas eu entendo, por quê? Porque a vida deles foi naquele ciclo ali municipal, daquela coisa ali, sabe? Do emprego, do negócio, da gratificação, daquela coisa toda que envolve estar ali no âmbito municipal. Ah, contratou aqui, ganhou o adversário, descontratou, né? Ah, fazer isso, bota, o cara é concursado, bota para trabalhar o mais distante possível para ver se desiste. Então eles viveram isso. Então eu entendo que a vida deles vira em torno disso, mas tudo são decisões. Amém? Bispo Edgar, ele costuma dizer que a disciplina, ela pesa quilos, mas o arrependimento pesa toneladas. Amém? A disciplina, ou seja, de você decidir, tomar consciência, não estou dizendo que você vai ter que ter um esforço, querido. Por isso que o salmista disse, Senhor, Tu és o meu abrigo. Você vai buscar um abrigo. Poxa, eu vou buscar força em Deus, um esforço em Deus. Então, vai ter um esforço. Não pense que as pessoas que conquistaram algo, e eu nem estou me colocando no meio dessas pessoas, conquistaram algo, elas não tiveram vontade de desistir, mas elas resistiram à vontade de desistir.
Se você for fazer um estudo de pessoas que conquistaram muitas coisas, eu acho que falo de pessoas milionárias, muitas delas estavam desistindo quando continuaram um pouquinho mais, persistiram e alcançaram. Amém? Muitas, o pessoal do minério, vendo isso aí, muitas minas jazidas enormes, o cara estava a ponto de desistir, cavou mais 10 metros, achou o ouro, achou o tesouro, achou aquilo que queria. Então a gente tem que muitas vezes resistir à vontade de desistir. E o Bispo sempre falava assim, olha, a disciplina para fazer alguma coisa, seja no seu trabalho, seja, né, no seu ministério, ter a sua célula, ter o seu discipulado, ter aquilo, tudo isso vai pesar quilos, vai exigir de você, vai. Mas o arrependimento de não conquistar certas coisas, de não fazer certas coisas, até porque, querido, deixa eu te falar, chega numa idade que não dá mais, amém? Amém? Você pode chegar para um garoto de 16, 17 anos e dizer para ele assim, olha, você pode ser tudo que você quiser. Se você quiser ser astronauta, você pode ser. Se você quiser ser, né, um grande jogador de futebol, se você quiser ser tudo. Agora chega para um senhor de 50 anos, vai dizer isso para ele? Não dá, né? Então, o tempo chega para todos. E quando a gente descobre que a gente não conquistou certas coisas por conta da inconstância, aí só sobra o quê? O arrependimento. E esse arrependimento, às vezes, pode custar toneladas. E quanta gente que a gente encontra hoje em dia frustrados pela decisão que ele não tomou. O mais fácil é terceirizar a culpa. Não, mas foi a culpa de alguém, foi culpa do meu pai, da minha mãe, do meu professor, do pastor lá na igreja, não sei o que, querido. A culpa é só minha e sua. Então você não precisa terceirizar nada. Tenha decisão. Em cima da sua decisão, tenha constância. Pastor, está difícil. Amém? Decida resistir à vontade de desistir. Vai ter vontade? Vai. Amém? Vai ter vontade? Vai. Está fazendo um exercício? É bom fazer atividade física? É terrível. Eu amo. Amém, glória a Deus. Bota a mão na minha cabeça para me amar igual você. Eu não amo, mas eu sei que é necessário. Então, vai ter vontade, você não vai ir num frio desse, o cara acordar para caminhar, para correr, para fazer um negócio. É pior ainda. Mas a gente tem que fazer o quê? Resistir à vontade de desistir. Pastor, está difícil. Busque um abrigo. Volta lá no salmista, por favor, para a gente encerrar. Amém? Lá no 14. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Amém? Busque um abrigo. Abrigo é o Senhor, busque, né, como escudo. O escudo é o Senhor. Tem um provérbio que diz assim que provérbios, eles não são promessas, eles são princípios. Amém? A gente precisa diferenciar. Provérbios não são promessas, são princípios. Então tem um provérbio que diz, aquele que é bom naquilo que faz, será colocado diante dos reis. Ou seja, se eu me esmerar, se eu fizer muito bem alguma coisa, aquilo vai chamar a atenção de pessoas importantes para a minha direção. Amém? Agora, a inconstância, como a gente viu na frase do Daniel Dutra, ela é o quê? Ela é prima da mediocridade. Mediocridade não é um palavrão. A pessoa medíocre é uma pessoa mediana. Na média. Não, isso, sabe? Aquele ditado, nem fede nem cheira. Né? É uma pessoa medíocre, é uma pessoa mediana. Deus tem melhor para mim e para você. Amém? E ainda existe pessoas que tentam normalizar uma situação que é frustrante para mim e para você. Às vezes a pessoa diz, não, eu sou cheio de altos e baixos. Misericórdia. Para a minha vida, para a vida de quem diz isso. Ah, pastor, eu sou cheio, fulano é cheio de altos e baixos. Já está dizendo, eu sou alguém inconstante. Eu vivo numa gangorra espiritual. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. E daqui a pouco, onde é que a gangorra para? Lá embaixo. Amém? Não é vontade de Deus para mim e para você. Então busque nele nessa noite. Senhor, Tu és o Deus
de toda constância. Em Ti não há sombra de variação, nem em Ti na Tua palavra. Então, se chega a Ele, amém? Como exemplo, como alguém em quem você vai buscar, como abrigo, como escudo nos dias difíceis. Quando vier a vontade de desistir, se apega no Senhor e diz: na Tua palavra eu coloquei a minha esperança. Amém? Como quer dizer, eu espero no Senhor, que no Senhor eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer. Amém? Em nome de Jesus, decida nessa noite. Você se conhece bem. Nós nos conhecemos bem, querido. Então decida, em cima da tua decisão, tenha uma consistência. Eu vou resistir à vontade de desistir. Eu vou resistir, eu vou permanecer até o fim. O salmista diz: Senhor, eu estarei todos os dias, até o fim e para sempre. Em nome de Jesus. Busque isso na sua vida, querido. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu vou estar firmado no Senhor e na Tua palavra. Eu vou fugir da procrastinação. Eu vou fugir da mediocridade. Eu vou fugir da inconstância. Meu Deus, eu vou fugir da falta de conquistas relevantes. Amém? As conquistas que tem no seu coração, querido. Nós só vamos avançar, nós só vamos conquistar se nós tivermos constância, se nós decidirmos, se nós dispusermos o nosso coração. E tudo, isso tudo em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, amém? O seu trabalho, a profissional, a área financeira. Nós precisamos ter isso, renovar a nossa mente. Eu vou mudar, Senhor, a minha mente de uma mente procrastinadora, de uma mente inconstante, para uma mente perseverante, para uma mente constante, uma mente que vê o projeto aqui, no Senhor já vejo o final, e você não vai desistir, você chegará até o final, em nome de Jesus, para a glória dEle, através da sua vida. Permaneça, querido, permaneça, comece nas pequenas coisas. Eu vou dispor meu coração. Se eu falei que eu vou ler a palavra, eu vou ler a palavra. Se eu falei que eu vou ler esse livro, eu vou ler esse livro. Se eu vou fazer esse concurso, eu vou estudar e vou, e vou me empenhar. Em nome de Jesus. Tenha ciúme do seu tempo. Busque. O que é que você está fazendo com as 24 horas do seu dia? Tem coisas que estão te distraindo, querido. Tem coisas que estão te distraindo, te desanimando, te levando à inconstância. Foque, tenha propósito. Olhe, será que isso que eu estou fazendo todos os dias vai me levar ao que eu quero? Será que esse plano, esse projeto aqui, onde eu estou, vai levar ao meu chamado, ao meu propósito? Se não, aí você é hora de parar mesmo. Não é de ser inconstante, é de parar isso, reorganizar a sua vida, trilhar, amém, os caminhos, dizer assim: Senhor, eu vou focar, fazer uma reestruturação, amém? Sabe como é bom fazer isso? Escrevendo. Escreve, amém? Faz um planejamento. Qual é a tua meta? A minha meta é essa. O que é que eu preciso fazer para chegar a esse objetivo? Eu preciso fazer isso, isso e isso, amém? Coloca nas mãos do Senhor. Busca uma promessa na palavra do Senhor que te garante isso, querido, e firma, em nome de Jesus. Decide, tenha constância, resista à vontade de desistir. Não se distraia no meio do caminho. Vamos em frente, porque Deus vê a mim e a você como mais do que vencedores. Não é só vencedor, não é só vencedora, é mais do que vencedor. Amém? Seja aquilo que você já é no coração de Deus, em nome de Jesus.
permanecer no Senhor, vou permanecer na tua palavra. Meu Deus, eu vou dispor o meu coração. Querido, se você quer ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto no tempo certo, que as suas folhas não caem, que tudo o que você fizer prosperará. Decida nessa noite e tenha consistência em nome de Jesus. Desista da vontade de se desviar, de se afastar do Senhor. Resista a tudo isso. Resista a tudo isso. O que Deus tem para mim e para você nessa vida é uma vida abundante, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida. E no porvir Ele tem a vida eterna. Você só tem que resistir na carne para estar firme no Espírito, em nome de Jesus, com o Senhor todo o tempo. Nós precisamos resistir agora. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim. Amém? Seja fiel até o fim e você receberá a coroa da vida, em nome de Jesus. Enquanto estivermos nesse corpo imperfeito, enquanto estivermos na carne, nós vamos sim ter frustrações, ter situações que vão nos tentar, que vão nos parar, situações que vão trazer inconstância para a minha vida e para a sua vida, em todas as áreas, amado. Nós precisamos resistir nesse momento, em nome de Jesus. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter uma vida de perseverança. Oh Pai, coloca pessoas, meu Deus, nas nossas vidas, que nós possamos, além do Senhor e da Tua palavra, ter, meu Deus, relacionamentos com pessoas constantes, com pessoas que querem o Senhor tanto quanto nós, ou mais do que nós, com pessoas, meu Deus, que são exemplos de perseverança e de constância, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda, meu Deus, com o nosso medo, nos ajuda com a vontade de desistir, nos ajuda, Senhor, quando quisermos, ó Pai, nos sabotar, quando quisermos, meu Deus, nos proteger a nós mesmos por medo, Pai, de enfrentar, de lutar, de conquistar, de pagar o preço. Nos ajuda a pagar o preço, Senhor. O Senhor teve que pagar um preço, o Teu Filho teve que pagar um preço. Querido, nós temos que pagar um preço em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.